Igris. Igris foi a primeira sombra nomeada por Sang Jin-woo e se tornou um dos guerreiros mais leais do seu exército. Ele é um imponente cavaleiro de armadura negra com um brilho roxo ao seu redor. Seu capacete exibe uma longa faixa vermelha e sua capa tá rasgada, mostrando as várias batalhas que ele já enfrentou. Além disso, ele ainda carrega uma cicatriz no seu olho esquerdo, por causa daquele combate insano contra o Jin-woo, antes dele ser derrotado e ser ressuscitado como uma sombra. Depois de um combate muito intenso, Jin-woo conseguiu vencer o cavaleiro e usou sua habilidade recém-aprendida de extração das sombras para torná-lo seu subordinado, encurtando seu nome para Igris. Porém, a verdade por trás desse encontro é muito mais profunda. Igris não apareceu na vida de Jin-woo por acaso, ele foi colocado ali pelo próprio monarca das sombras, Ashburn, para testar o seu futuro sucessor. No passado, Igris havia sido um dos seguidores mais leais de Ashburn durante a guerra contra os governantes. Durante a luta contra o Jin-woo, Igris se mostrou um dos inimigos mais fortes até aquele momento. Ele quase matou o Sang Jin-woo, demonstrando uma força e velocidade impressionantes. O protagonista quase não teve chance contra ele o combate todo, até que no último momento ele conseguiu realizar um ataque surpresa e cravar sua lâmina no olho do cavaleiro. Quando foi extraído pela primeira vez, Igris recebeu a classificação de cavaleiro, e por um tempo foi a sombra mais poderosa do exército de Jin-woo. No entanto, com o tempo, ele foi superado por novos guerreiros, como Tusk e o Beru. Entretanto, tudo mudou quando Jin-woo descobriu suas verdadeiras origens e foi renascido como o monarca das sombras. Nesse momento, Igris recuperou seus poderes originais e subiu de classificação, se tornando um marechal. Assim, ele se tornou um dos 3 mais fortes do exército, superado apenas por Bellion e possivelmente Beru. Além de ser o maior espadachim do exército, sua habilidade no combate corpo a corpo também é excepcional. Durante sua primeira batalha contra o Jin-woo, ele teve a um passo de derrotar ele, se não fosse pelo golpe surpresa do protagonista. Além disso, a sua velocidade e agilidade tornam ele um guerreiro quase impossível de se acompanhar. Outro feito notável do Igris foi quando ele enfrentou o monarca da geada, Xiao, segurando ele até que o Jin-woo retornasse ao campo de batalha. Para um dos 9 monarcas reconhecer sua força, já diz muito sobre o quão terrível Igris se tornou. Como um marechal, Igris recebeu habilidades adicionais além das comuns a todos os soldados das sombras. Além disso, depois de evoluir para sua nova classificação, Igris adquiriu a habilidade de falar, embora apenas na língua dos monstros, o que significa que apenas o Jin-woo pode entender o que ele fala. Tanque. O segundo soldado nomeado por Sang Jin-woo foi Tanque, uma poderosa sombra nascida do cadáver de um urso de gelo derrotado durante o incidente do Portal Vermelho. Tanque mantém a forma de um urso gigante, com cicatrizes sob um de seus olhos e uma enorme marca de X no peito. Seu tamanho imenso lembra o de um tanque de guerra, daí vem o seu nome. Inicialmente, Tanque foi classificado como um cavaleiro, mas posteriormente evoluiu para cavaleiro de elite, se tornando forte o suficiente para enfrentar caçadores de rank A. Como todas as sombras, ele possui habilidades básicas como regeneração, infiltração e transformação. Apesar da sua aparência feroz e comportamento animalesco, Tanque é extremamente inteligente e sabe usar sua força de maneira estratégica. Um exemplo disso foi quando ele coordenou um ataque com Iron para derrotar um dos generais de Kargalgan. Ele ficou tão forte que conseguiu destruir um Naga com um único golpe, uma façanha impressionante considerando que essas criaturas são no mínimo de rank A. Além disso, a sua conexão com o gelo lhe concede resistência extrema a temperaturas congelantes, permitindo com que ele consiga efetivamente prosperar nesses ambientes. Sua aura gelada não é apenas estética, ela adiciona dano de gelo a todos os seus ataques. Além disso, o tanque possui um ataque especial de respiração congelante, capaz de congelar completamente qualquer inimigo pego em seu raio de ação. Iron. Iron é a sombra de Qin Shu, um arrogante caçador rank A que foi morto por Sang Jin-woo durante a batalha com Baruka. Jin-woo transformou ele em uma sombra no mesmo instante e o chamou de Iron. Quando estava vivo, Qin Shu era egocêntrico, imprudente e, francamente, não muito inteligente. Durante o arco do Portão Vermelho, ele liderou uma equipe de caçadores e, em um ato egoísta, separou os membros mais fortes para caçar o chefe da dungeon, deixando Jin-woo e os mais fracos para trás. O plano, obviamente, falhou miseravelmente e sua equipe foi exterminada pelos Elfos de Gelo. Completamente instável, Qin Shu ficou furioso ao perceber que o Jin-woo e o seu grupo sobreviveram ilesos lá bem plenos, e ele decidiu atacar o grupo. No entanto, ele foi facilmente derrotado. Ainda assim, mesmo depois de ser nocauteado, ele acordou enlouquecido e tentou assassinar o Jin-woo enquanto ele estava enfrentando Baruka, o chefe da dungeon. Ele não chegou nem perto do seu objetivo. Igris emergiu da sombra do Jin-woo e o atravessou com a sua lâmina, matando-o instantaneamente. Vendo que poderia usá-la em sua equipe, Jin-woo extraiu a sua sombra e Iron passou a lutar ao seu lado. Após evoluir para Cavaleiro de Elite, Iron alcançou um poder comparável ao de um caçador rank S. Ele demonstrou sua força ao derrotar um gigante com um único golpe e arrastar a cabeça de Vulcan com apenas uma mão.
Iron possui habilidades regenerativas avançadas, infiltração e transformação, como todos os outros soldados. Além disso, o seu estilo de luta único é reforçado pela sua habilidade especial chamada Grito de Provocação. Essa habilidade faz com que os inimigos o ataquem impulsivamente, tornando-o um tanque ideal para o exército de Sang Jin-woo. Apesar da sua nova lealdade, Iron manteve sua personalidade tola, muitas vezes proporcionando momentos engraçados dentro do manhwa. Tusk. O exército de Jin-woo era poderoso, mas faltava um especialista em magia, até que Tusk apareceu. Tusk é a sombra de Kargalgan, um xamã orc de alto nível que Jin-woo derrotou durante o arco da Guilda dos Caçadores. Quando estava vivo, Kargalgan era um inimigo incrivelmente forte, possuindo magia poderosa e habilidades xamânicas que o tornavam um adversário formidável. Como uma sombra nível general, Tusk se tornou um dos soldados mais valiosos de Jin-woo. Diferente da maioria das sombras que se especializam em combate corpo a corpo, Tusk é um especialista em feitiçaria destrutiva, capaz de dizimar centenas de inimigos com um único feitiço. Fisicamente ele mantém a aparência de um orc gigantesco com presas proeminentes e um colar de crânios como acessório. Super tranquilo. Seu corpo é envolto por uma aura azul e vermelha, um reflexo de seus imensos poderes mágicos. Ele também carrega consigo o Orbe da Avareza, um artefato mágico que amplifica sua magia ao extremo. Tusk possui uma das maiores variedades de habilidades especiais dentro do Exército de Sombras. Sua magia de gravidade permite que ele levante e esmague alvos repetidamente até que se quebrem. Ele também tem uma barreira mágica incrivelmente resistente que, quando estava vivo, nem mesmo caçadores de alto nível conseguiam dissipar. Além disso, ele possui uma habilidade chamada Medo, que pode paralisar inimigos apenas com um olhar. Quando estava vivo, essa técnica foi suficiente para paralisar caçadores de rank A, e o Jin-woo conseguiu sentir a sua presença mesmo à distância. Como um xamã, seus feitiços são lançados na forma de hinos, cada um com um efeito diferente. Hino do Fogo Ardente, dispara bolas de fogo devastadoras. Hino do Dragão de Fogo, permite que Tusk lance um feixe de fogo a partir de sua boca. Hino da Fúria, enfraquece a defesa do inimigo e aumenta o dano que ele recebe. Hino do Sono, drena a resistência do oponente, deixando-o exausto. Hino da Proteção, cria um escudo poderoso em torno de um aliado. E por último, mais ou menos importante, Hino do Gigante, permite que Tusk aumente seu tamanho, tornando-se ainda mais poderoso. Durante a invasão da ilha de Jeju, Tusk usou sua magia para obliterar grandes grupos de formigas gigantes em questão de segundos. Tusk se tornou um dos guerreiros mais versáteis do Exército de Sombras, fornecendo suporte estratégico e ofensivo ao mesmo tempo. Kaisel. Todo grande herói precisa de uma montaria lendária, e Jin-woo não poderia ter um cavalo comum. Kaisel é a sombra de Kailin, um Wyvern que antes pertencia ao monarca demônio Baran. Jin-woo derrotou em uma batalha e estreou sua sombra, dando o nome de Kaisel, pois não conseguia se lembrar do nome original da criatura. Visualmente, Kaisel é um imenso Wyvern de escamas negras, envolto por uma aura azul púrpura. Suas asas gigantescas permitem que ele voe em alta velocidade, tornando-se a principal opção de transporte para o de Sang Jin-woo. Diferente das outras sombras, Kaisel não é um lutador. Ele raramente é invocado para batalhas e serve principalmente como meio de locomoção quando Jin-woo não pode usar a habilidade de troca de sombras. Ainda assim, como um cavaleiro de elite, ele possui resistência e regeneração consideráveis, além de habilidades como infiltração e transformação. Beeroo. Beeroo é sem dúvida uma das sombras mais poderosas e icônicas do exército de Jin-woo. Quando estava vivo, Beeroo era conhecido como o Rei das Formigas e reinava sobre a ilha de Jeju, liderando um exército de formigas monstruosas. Sua força era tão absurda que ele derrotou Goto Ryuji, o caçador mais forte do Japão, com um único golpe. Ele massacrou dezenas de caçadores de alto nível sem esforço algum, tornando-se um dos inimigos mais aterrorizantes da história. Arrogante e insaciável, Beeroo acreditava ser invencível, até que ele encontrou um tal de Sang Jin-woo. Jin-woo derrotou ele e quando percebeu que seu exército estava sendo dizimado, o pavor tomou conta de Beeroo, e ele tentou fugir, apenas para ser abatido e transformado em sombra. Como sombra, Beeroo manteve sua forma original de formiga humanoide, mas agora coberto por uma densa aura roxa. Seus olhos brilham intensamente e ele ainda possui asas que lhe concedem uma velocidade absurda. Classificado como Marechal, Beeroo é um dos mais fortes do exército de Sang Jin-woo. Beeroo é capaz de se mover tão rápido que parece desaparecer e reaparecer instantaneamente. Ele é capaz de destruir inimigos de alto nível com um único golpe. Após absorver o conhecimento dos caçadores que devorou, Beeroo desenvolveu a capacidade de curar ferimentos graves. Beeroo também possui uma personalidade única. Apesar de sua brutalidade em combate, ele tem um lado leal e bem engraçado até.
Ele é fanático pelo Jinwoo, tratando-o como um rei absoluto e frequentemente se curvando e elogiando seu mestre. Ele adora assistir novelas, o que faz ele começar a falar de maneira exagerada e até meio teatral. Além disso, o Biru tem um carinho muito especial pelo filho do Jinwoo, o Suho, e ele se derrete toda vez que vê a criança demonstrar algum interesse por ele. Biru é uma das sombras mais populares entre os fãs e, sem dúvida, uma peça essencial no Exército das Sombras. Jima. Jima é a sombra de um chefe Naga, um monstro colossal que Jinwoo encontrou durante um ataque conduzido pela guilda Ajin. Ele tinha uma aparência monstruosa, combinando características de serpente marinha com um guerreiro. Depois de derrotar ele, Jinwoo extraiu a sua sombra e Jima manteve a sua aparência, tornando-se um dos maiores membros do Exército das Sombras. Ele tem um tamanho gigantesco e força suficiente para esmagar inimigos menores com muita facilidade. Como um Naga, sua pele é coberta por escamas resistentes que o tornam extremamente difícil de ferir. Jima empunha um tridente gigante que pode ser usado para ataques devastadores de curto e médio alcance. Seu tridente não apenas perfura os inimigos, mas também gera ondas de choque devastadoras a atingir o solo ou a água. Ele pode crescer ainda mais, aumentando sua força, ou diminuir o seu tamanho para ganhar mais mobilidade. Jima é um guerreiro adaptado ao combate subaquático, tornando-se uma peça valiosa caso Jinwoo precise lutar em terrenos aquáticos. Durante a batalha contra os gigantes, Jima conseguiu esmagar um deles com um único golpe de seu tridente. Diferente de outras sombras brutais, ele utiliza sua inteligência em batalha para se posicionar da melhor maneira, garantindo vantagem sobre seus inimigos. Jima pode não ser a sombra mais rápida ou ágil do exército de Jinwoo, mas a sua força bruta e resistência o tornam um dos soldados mais formidáveis do exército das sombras. Greed. Greed é a sombra de Hwang Dong-soo, um caçador rank S extremamente poderoso da guilda Scavenger. No passado, ele perseguiu Jinwoo, o melhor amigo de Jinwoo, acreditando que os dois eram responsáveis pela morte de seu irmão. E eles eram mesmo. Dominado pelo ódio e pela vingança, Hwang Dong-soo sequestrou Jinwoo e o torturou brutalmente, mas Jinwoo chegou a tempo de impedir com que isso tudo piorasse ainda mais. O protagonista o derrotou sem dificuldades e, para punir sua arrogância e crueldade, extraiu sua sombra, nomeando-a de Greed, ganância em inglês. Diferente de outras sombras, Greed mantém uma aparência humanoide e se destaca pelo seu elmo de caveira fraturado, além de uma intensa aura roxa que emana de suas costas. Greed manteve a sua força de quando era um caçador rank S, tornando-se uma sombra de nível general. Durante a sua luta, ele conseguiu escapar da prisão de gelo do Monarca da Geada apenas flexionando seus músculos. Isso é muito badass. Apesar de sua nova lealdade, Greed nunca conquistou o afeto de Jinwoo, que muitas vezes faz questão de humilhar a sombra. Bellion. Bellion é o único grande marechal no exército de Jinwoo e serve como seu braço direito. Ele foi um dos primeiros seguidores do Monarca das Sombras original, Ashborn, e seu mais poderoso soldado. Diferente das outras sombras, Bellion não precisou ser extraído por Jinwoo. Ele e toda a antiga legião de Ashborn simplesmente se curvaram ao novo Monarca das Sombras após a derrota dos 3 monarcas que tentaram matá-lo. Bellion tem uma aparência distinta, uma armadura negra reluzente, uma espada incomum, que se parece com um chicote segmentado. Seu rosto é coberto por um elmo, e essas 4 asas negras aumentam a sua imponência. Bellion é, sem dúvidas, a sombra mais forte do exército de Jinwoo, superando até mesmo o Biru e o Igris. Sua espada única pode se transformar em um chicote mortal, prendendo e imobilizando inimigos. Seu nível de poder é tão alto que, logo depois da sua chegada, derrotou o Biru em um único golpe durante um treino, provando ser a sombra mais forte da história. Kamish. Kamish é um dos nomes mais lendários de Solo Leveling. Ele foi o primeiro dragão a aparecer na Terra, emergindo do primeiro portal Rank S da história. Obviamente, Kamish era um dos servos do Monarca dos Dragões, Antares, e participou da guerra contra os governantes. No entanto, após a traição de Ashborn e a vitória dos governantes, Kamish foi aprisionado e teve uma pedra de essência selada em seu corpo. Quando o primeiro portal de Rank S surgiu nos Estados Unidos, Kamish foi libertado e iniciou um massacre, devastando a costa oeste e matando centenas de caçadores Rank S. Ele só foi derrotado quando os 5 caçadores mais fortes dos Estados Unidos uniram forças para destruí-lo. Mesmo morto, seu corpo foi preservado pelo governo americano devido ao imenso poder mágico que ainda continha. Anos depois, Jinwoo obteve permissão para examinar o seu cadáver e tentou extraí-lo como sombra. Inicialmente a extração falhou, mas Jinwoo insistiu e conseguiu revivê-lo temporariamente como uma sombra de nível general. No entanto, por estar morto há muito tempo, Kamish começou a se desintegrar rapidamente. Antes de desaparecer para sempre, ele alertou Jinwoo sobre 4 humanos que haviam recebido o poder dos governantes, aconselhando ele a tomar muito, mas muito cuidado. Infelizmente, o Jinwoo nunca pôde contar com Kamish como uma verdadeira sombra a longo prazo,
mas a sua curta aparição foi um dos momentos mais épicos da série como um todo. Min Byung-gyu. Min Byung-gyu era um healer de rank S coreano aposentado que retornou ativa para ajudar na última raid da ilha de Jeju. Ele era conhecido por suas habilidades excepcionais de cura e por seu comportamento calmo e atencioso com seus companheiros de equipe. E infelizmente ele morreu de uma maneira muito trágica, enquanto ele e sua equipe enfrentavam o Rei Formiga, um dos inimigos mais temidos da obra, que posteriormente se tornaria o Beru. Byung-gyu tentou ajudar sua equipe curando seus aliados enquanto se movia invisível para evitar ser detectado. Porém, o Rei Formiga, com seus sentidos aguçados, rapidamente percebeu sua presença e o atacou impiedosamente. O caçador foi devorado antes que pudesse reagir, uma morte chocante que marcou um dos momentos mais dramáticos do arco. Mais tarde, Sang Jin-woo extraiu sua sombra para usar suas poderosas habilidades de cura e ressuscitar Chae Hai-rin. Ele surgiu como uma sombra extremamente poderosa, mas foi liberado logo após salvar Chae Hai-rin, porque o Jin-woo prometeu para o Baek Yeon-woo que ele teria o seu descanso merecido. Sua morte impactou profundamente seus companheiros e os caçadores que sobreviveram ao massacre da ilha de Jeju. A Rainha das Formigas. A Rainha Formiga foi uma das antagonistas mais aterrorizantes do arco da ilha de Jeju. Ela era a chefe da dungeon de rank S e a progenitora do exército de formigas e do terrível Rei das Formigas. Sua história começa 4 anos antes dos eventos principais, quando ela se estabeleceu na ilha de Jeju após os caçadores falharem em derrotá-la. Durante esse tempo, ela dominou a ilha, repelindo todas as tentativas de eliminação, fortalecendo sua ninhada e evoluindo seu exército. Quando os caçadores de rank S finalmente a enfrentaram, ela demonstrou um poder imenso, resistindo aos ataques por um longo período. No entanto, sua força não foi suficiente contra a investida coordenada dos caçadores de rank S e ela foi eventualmente decapitada. Mesmo sendo uma inimiga formidável, Jin-woo considerou que sua utilidade no exército de sombras seria limitada, pois sua principal força residia na sua habilidade de produzir e comandar suas crias. Como sombra, ela não teria acesso a esse poder, tornando-se menos eficaz em combate direto. Dessa forma, Sang Jin-woo optou por libertar ela pouco tempo depois da sua invocação. Ainda assim, a Rainha Formiga foi uma adversária impressionante, sendo capaz de cuspir um veneno altamente tóxico que feriu gravemente Baek Yeon-woo e Ma Dong-wook, caçadores de rank S com defesas muito poderosas. Como criadora do Rei das Formigas, suas ações foram determinantes para os eventos que moldaram o destino dos caçadores na ilha de Jeju. Sombras menores. Agora a gente vai entrar nas sombras menores. O exército de sombras de Jin-woo não se limitava apenas a figuras icônicas como Ygritte, Beru, Bellion e Tusk. Jin-woo possuía um vasto exército de sombras sem nome, que somavam milhões de guerreiros prontos para lutar. Essas sombras variavam em forma e poder, desde soldados comuns até criaturas monstruosas extraídas das dungeons mais altas. As principais delas são Orcs de Elite. Durante sua batalha contra Kargalgan, Jin-woo extraiu diversos orcs de alto nível para seu exército. Esses guerreiros eram enormes e musculosos, vestindo armaduras negras com detalhes em vermelho. Eles serviam como soldados de infantaria brutais, capazes de esmagar caçadores de rank A com extrema facilidade. Ursos de Gelo. Os ursos de gelo que o Jin-woo encontrou no Portão Vermelho também se tornaram sombras, além de tanque. Essas feras eram imensas e possuíam resistência extrema a ataques baseados em gelo. Além disso, suas garras afiadas podiam dilacerar inimigos em segundos. Formigas gigantes de Jeju. Além de Beru, Jin-woo extraiu diversas formigas gigantes lá na ilha de Jeju. Essas criaturas possuem velocidade e forças superiores às de um caçador comum, tornando-se tropas muito eficientes no campo de batalha. Nagas. Os Nagas são criaturas reptilianas que Jin-woo encontrou durante uma missão de rank A. Ele extraiu vários deles, incluindo Dima, para reforçar o seu exército com guerreiros especializados no uso de lanças e tridentes. Gigantes. Durante o arco da invasão dos gigantes, Jin-woo extraiu diversas dessas monstruosidades para o seu exército. Gigantes são colossais e possuem uma força absurda, sendo capazes de dizimar exércitos inteiros com um único golpe. O exército original de Ashborn. Por fim, Jin-woo herdou o exército original de Ashborn, composto por guerreiros lendários e até dragões negros. Essas sombras foram forjadas ao longo de inúmeras batalhas contra os governantes, tornando o exército de Jin-woo praticamente imbatível. Agora fala aí pra mim, de todas essas sombras, qual delas você achou a mais badass? Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like pro YouTube saber que esse conteúdo é maneiro e recomendar isso pra mais otakus espalhados por aí. E dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo na tua tela, que eu tenho certeza que você vai curtir e muito. Espero que você tenha curtido esse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!